Boa noite. Hoje, dia 1º de julho de 2026, e nós retomamos a Mulher na Mística Ocidental, né? Que na semana passada não tivemos por causa do jogo. Então, hoje a gente retoma. Bom, muito bem. Hoje nós temos para falar de Ângela de Foligno. Ela é de 1248, 1309, bem Idade Média mesmo, né? E, na verdade, essa caminhada aqui a gente já está bem adiantado, viu? Falta pouca coisa da Idade Média, aí a gente começa a entrar em nomes mais conhecidos. Teresa d'Ávila, Teresinha de Jesus, que é Teresa de Lisieux, até terminar em Madre Teresa de Calcutá, tá bom? Então, hoje, Ângela de Foligno. Ela nasceu na Úmbria. Primeira coisa, assim, meio curiosa. A Úmbria é uma região da Itália que eu imagino que seja, assim, bem interior, uma região meio camponesa. Eu imagino, não sei. Mas é na Úmbria que tem uma igreja famosa, devotada a São Francisco de Assis, porque nessa igreja tem o famoso túmulo do lobo que andava com ele. Que o lobo atacava as pessoas e aí ele foi lá e conversou com o lobo e o lobo aceitou não atacar mais nas pessoas, que ele o alimentaria. E aí o lobo passou a acompanhar São Francisco. Uma história bem curiosa. E nesse lugar, na Úmbria, então tem o túmulo do lobo. Se é verdadeiro, claro que eu não tenho como saber, né? É, dessas épocas todas, tem muita coisa falsa, muita relíquia falsa. Por exemplo, é, Helena, mãe de um desses imperadores cristãos aí, mandou pesquisar a cruz de Jesus e achou, boa noite, para meu espanto, achou, e espalhou-se pelo mundo centenas, talvez milhares de pedacinhos da cruz como relíquias. Então, tem muito dessas coisas. Então, se o túmulo do lobo é verdadeiro, não tenho como saber. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso não tem nada a ver com o estudo de hoje. Eu só falei por causa de Úmbria. É uma região que ficou famosa por causa da história de Francisco de Assis. Então, vamos lá, para o que interessa. A Ângela de Foligno. Nasceu na Úmbria, em ambiente social confortável e profundamente inserido no mundo urbano de seu tempo. Então não deve ser tão agreste assim, né? Ambiente social confortável, todas elas aqui têm, né? Casou-se, teve filhos, viveu uma juventude que mais tarde descreveria como marcada pela vaidade, ambição e apego às honras. Sua conversão não foi imediata nem suave. Foi precedida por medo do juízo e consciência aguda do pecado. Sim, mas o que é que aconteceu para lá mudar? A morte sucessiva da mãe, do marido e dos filhos abriu um vazio que não se transformou em resignação piedosa, mas em crise espiritual radical. Também, para menos. Morreu a mãe, morreu o marido, morreu os filhos. Ao aproximar-se do movimento franciscano, iniciou uma caminhada de penitência e despojamento, que não buscava apenas corrigir comportamentos, mas atingir a raiz da própria vontade, da alma.
Pronto. Então, boa noite, vamos continuar. Então, a história dela é essa, tá? Ela teve uma juventude, talvez como a nossa, pelo menos a minha, né? Eu não era vaidade, ambição e honras, mas era rebeldia e não estava nem aí. Bom, então ela foi marcada pela morte sucessiva da mãe, do marido, dos filhos. Bom, Ângela distinguiu-se pela intensidade com que encara a própria miséria. Não suaviza o passado, nem espiritualiza rapidamente a dor. Para ela, a verdade começa quando a alma reconhece que nada possui de próprio, nem mesmo virtudes. Bom, mas a gente já viu isso, de aniquilar a vontade com Marguerite Porete, as almas aniquiladas. Então, Angela Foligno segue essa linha, dizendo que a alma não possui nada de próprio, nem mesmo virtudes. Essa consciência não conduz ao desespero. Bom, desespero era o ponto de partida, porque ela perdeu a mãe, o marido e os filhos. Então, essa consciência não conduz ao desespero, mas uma forma extrema de humildade. Ao contemplar Cristo crucificado, ela vê simultaneamente a gravidade do pecado e a medida ilimitada do amor. A cruz tornou-se espelho. Eu não compartilhei, espera um pouquinho. A cruz torna-se espelho. Nela a criatura percebe sua desproporção diante de Deus e, ao mesmo tempo, descobre que é sustentada por misericórdia, não depende de mérito. Aqui, um ponto muito delicado. Ela e vários místicos dizem que a misericórdia, a graça de Deus, não depende de mérito. Tá? Uma coisa que, por exemplo, nos centros espíritas eu sempre ouvi falar, tudo é em cima de mérito. E eu, sinceramente, lendo esses outros textos aqui, não acredito em mérito. Por mais que nós sejamos bons, não somos tão bons assim. Se fosse por mérito, a gente não alcançava nada e nem merecia nada. Então é muita arrogância achar que você tem mérito espiritual, né? Então eu acho que a graça tem esse nome porque é de graça mesmo. Deus ama independente de mérito, independente de retorno, independente de nada. Então é uma questão da gente se abrir para o amor e não de merecer, tá? Então o mérito não é muito bem visto entre esses místicos. No mundo humano, o mérito é importantíssimo. Por exemplo, na vida humana, muita gente critica meritocracia. Eu sou totalmente a favor. Tudo é mérito no mundo humano. No mundo espiritual, não. Não. Porque se for depender de mérito, então eu estou perdido. Né? Tudo bem? Na minha natureza humana, eu estou perdido, então. Então, Deus não depende de mérito. Ele diz, as escrituras dizem com clareza, a chuva de Deus cai no telhado do justo e do pecador. Agora, quem se abre para Deus? Esse é o ponto. Tá? Então, esse é um ponto delicado e que vale a pena comentar, né? Pronto, então vamos lá. Então, ela diz que sustentada por misericórdia, não depende de mérito. Até porque ela teve uma juventude arrogante e depois perdeu mãe, marido, filhos, né? E ela diz: bom, não há mérito, é porque Deus ama. Sua experiência espiritual atravessa fases de temor, o caminho dela, temor, consolação, aridez e silêncio. Há momentos de luz intensa, mas também períodos em que Deus parece retirar toda a doçura. Ângela aprende a permanecer quando não sente nada, não sente nada.
a consentir quando não compreende, a amar quando não é consolada. O aniquilamento de que fala não é destruição da pessoa, mas dissolução do apego ao próprio querer. Nesse sentido, ela é muito parecida com Marguerite. Quanto mais a alma se esvazia de si, mais percebe que sua consistência vem unicamente de Deus. A união, em sua linguagem, não é exaltação contínua, êxtase, mas adesão firme e nua à vontade divina. Em Ângela, a mística ocidental encontra uma voz que não canta apenas a doçura do amor divino, mas ousa atravessar sua noite, mostrando que a verdadeira liberdade nasce quando a alma já nada reivindica para si. Então, a mística de Ângela de Foligno, ela é típica pelo seguinte: os pontos místicos mesmo, a união com Deus, a misericórdia, o amor, isso nem se discute, mas a caminhada dela passa pela dor, pela desilusão. A ênfase está aí. A versão dela está na desilusão, porque ela é uma jovem que tinha tudo, era arrogante, ambiciosa, tudo mais, e de repente ela foi perdendo tudo. A mãe, o marido, os filhos, ela foi perdendo tudo. Então, o caminho dela passa pelas dificuldades, pelas dores humanas. E então ela percebe que perdendo tudo, aí o que fica? Deus. Então, depois ela chega na devoção do amor, mas ela parte da dor e da desilusão. Esse é o ponto de partida dela. Tá? O que, assim, um pouco animador para nós, porque a gente acha que só as pessoas iluminadas, espirituais, com uma aura dourada e azul, podem chegar onde tem que chegar. Não é assim. Não é assim. Tá? Ela é tão humana quanto nós. E é isso que ela faz questão de deixar claro, que ela não foge e não disfarça. Então vamos lá agora para os textos dela. Vamos deixar ela falar. E ela vai falar mesmo, num tom de relato. Vi que minha vida estava cheia de vaidade e pecado. E essa visão foi tão clara que minha alma se encheu de vergonha. Eu temia condenação e não ousava levantar os olhos. Tudo que antes me parecia honra mostrou-se vazio, e o que eu julgava segurança revelou-se instável. Então comecei a chorar, não apenas pelos meus atos, mas pela condição em que me encontrava. Perdeu tudo. Mãe, marido, filhos. De repente ela caiu em cima, é uma experiência de profunda desilusão. Desilusão. Então eu repito e continuo. Vi que minha vida estava cheia de vaidade e pecado, e essa visão foi tão clara que minha alma se encheu de vergonha. Eu temia a condenação e não ousava levantar os olhos. Tudo que antes me parecia honra mostrou-se vazio. E o que eu julgava segurança revelou-se instável. Então comecei a chorar, não apenas pelos meus atos, mas pela condição em que me encontrava. Compreendi que não possuía nada que pudesse apresentar diante de Deus como mérito. Essa consciência não me trouxe paz imediata, mas uma dor profunda que me acompanhava dia e noite. E nessa dor,
comecei a aprender que a verdade sobre mim mesma era o primeiro dom que Deus me concedia. Ligeira pausa. A dor. Eu comecei a aprender a verdade sobre mim mesma. E esse era o primeiro dom, a primeira dádiva, o primeiro presente de Deus. Então, o que quer dizer? A dor e a verdade sobre si mesma. Então, é uma experiência de desilusão. Ela reconhece que ela era profundamente iludida. E algo dentro dela que se chama consciência consegue olhar para si mesma, coisa que as pessoas comuns não conseguem. Então, desilusão, como eu costumo dizer, é um remédio amargo. Mas é um remédio. Então ela se cura. Mas uma cura difícil, pela dor. Então, nessa dor, comecei a aprender que a verdade sobre mim mesma era o primeiro dom que Deus me concedia. Depois, me foi dado contemplar o crucificado. Ao olhar para ele, vi que minha culpa não era pequena, mas também vi seu amor, que era maior do que toda a culpa. Senti que cada ferida falava de misericórdia. E ainda assim, não podia afastar de mim o senso de indignidade. Quanto mais percebia o amor divino, mais me parecia impossível corresponder a ele. E aí eu vou parar aqui. Uma vez, de vez em quando eu falo, eu peço até desculpas por insistir no assunto, mas é porque faz parte das minhas experiências. Eu não quero fazer apologia de nada aqui, tá? Mas nas minhas experiências com o chá, o famoso daime ayahuasca, uma vez eu senti perdão de Deus, como se fosse um mar infinito que abraçava todo o universo e estava acessível para todos, todos, até mesmo aqueles que eu chamava de inimigos ou criminosos. Só que tinha um problema. Eu não conseguia chegar no perdão de Deus. Aí nesse dia eu chorei. E de lá para cá comecei a trabalhar toda essa questão do perdão aqui nas aulas e tudo. E hoje eu considero que eu resolvi realmente. Até um tempo atrás eu falava, não, 80%, 90%. Hoje eu acho que eu resolvi realmente. Mas era isso, o amor de Deus infinito, envolvendo e abraçando o mundo inteiro, mas eu não conseguia chegar. Então, ela diz algo muito parecido aqui. Por isso que eu parei, porque eu me identifiquei. Ela diz, ao olhar para ele, vi que minha culpa não era pequena, mas também vi que seu amor era maior que toda a culpa, mas ela não conseguia chegar no amor. Senti que cada ferida falava de misericórdia, e assim, ainda assim não podia afastar de mim o senso de indignidade. Diante de todo amor, de toda misericórdia, ela ainda não conseguia chegar. Quanto mais percebia o amor divino, mais me parecia impossível corresponder a ele. Eu chorei. Então compreendi que não se tratava de corresponder com algo meu, mas de consentir que ele operasse em mim. Então não é mérito abrir o coração. Não se tratava de corresponder com algo meu, mas de consentir que ele operasse em mim. Fui conduzida a abandonar a confiança
em qualquer obra ou virtude que eu julgasse possuir. Renúncia de si mesmo. E quanto mais eu me esvaziava, mais entendia que tudo que é verdadeiramente bom provém somente de Deus. Eu sinto muita verdade no relato dela. Vamos adiante. Houve tempo em que experimentei grande consolação e meu coração parecia arder de doçura. Mas logo essa luz se retirou e fiquei em obscuridade interior. Pensei que Deus me tivesse abandonado. Minha alma sentiu-se lançada em abismo. Ali aprendi que a união não consiste em sentir, mas em permanecer. Fé, confiança. Permanecer quando nada consola, quando nada explica, quando tudo parece silêncio. E nesse permanecer, descobri uma forma mais profunda de adesão. Não porque compreendia, mas porque confiava. Deus não estava menos presente na noite do que na luz. Era eu quem precisava ser purificada da dependência do consolo. Ainda é ego. Por fim, compreendi que a alma que deseja unir-se verdadeiramente a Deus deve perder toda apropriação. Não deve apegar-se nem mesmo às experiências espirituais, nem às lágrimas, nem às visões. Nisso ela é parecida com Marguerite Porret. Tudo pode tornar-se obstáculo se for retido como posse, ou seja, tudo se torna obstáculo se ainda houver o ego no trono, no centro. As experiências espirituais, as lágrimas, as visões, tudo. Tudo pode tornar-se obstáculo se for retido como posse. Quando nada mais reclamo como meu, nem virtude, nem santidade, nem entendimento, então começo a experimentar liberdade. E essa liberdade não é exaltação, mas simplicidade. A alma torna-se pequena e nessa pequenez encontra repouso. Pois aquele que é tudo sustenta aquele que nada é. E nessa desproporção se revela o amor. Muito bem. Então, a gente vê que a mística dela é extremamente semelhante, é a mesma de Marguerite Porret. As almas aniquiladas, a mesma coisa, só que a ênfase dela é sobre o caminho, sobre a experiência da dor, sobre a superação da dor, sobre a desilusão radical. Então, o bonito é a verdade dela caminhar para ela chegar no mesmo ponto que a Marguerite Porret. Ela diz a mesma coisa. Tá? Eu fui me sentindo pela dor, pela perda, eu fui me sentindo nada, 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 até que eu percebi que era nada mesmo, que era isso que tinha que ser. Né? Porque era um ego ainda no centro. Quando eu me livrei do ego, eu me senti o quê? Liberdade. Liberdade na simplicidade, ela diz. Simplicidade é sempre unidade com Deus. Então é muito bonito, porque ela conta com muita verdade a experiência pessoal dela. Então vamos mais um pouco. Eu mesmo, sinceramente, gostei muito desse texto dela. Muito mesmo. Agora vamos para outro.
É sempre nesse tom, ela falando dela mesma. Eu acho isso muito bonito. Foi-me dado compreender que Deus é um bem tão grande que nenhuma criatura pode medi-lo. Quanto mais a alma se aproxima dele, mais percebe que não sabe. Antes, julgava compreender algo de sua bondade. Agora via que tudo que havia pensado era pequeno. Um eu se achando espiritual. Agora via que tudo que havia pensado era pequeno. Deus mostrou-se como abismo de profundidade infinita. E minha alma como algo que não tem fundo próprio. Eu estava suspensa sobre esse abismo e, ao mesmo tempo, atraída por ele. Senti grande temor. Não porque houvesse ameaça, mas porque toda medida desaparecia. Todo referencial, né, do eu, do ego. Senti grande temor, não porque houvesse ameaça, mas porque toda medida desaparecia. Tudo que era costumeiro, imagens, pensamentos, formas de oração, perdeu consistência. Deus não se deixava apreender por nenhuma figura. Não era luz, como eu imaginava, nem doçura, como eu sentia antes. Era a presença que ultrapassava toda sensação. E, no entanto, como ela consegue falar a respeito, e bonito, era a presença que ultrapassava toda sensação. E compreendi que quanto mais tentava compreendê-lo, mais me afastava. Mente humana, né? Ego. Quanto mais consentia, aceitava em não compreender, mais era envolvida. O movimento não é de mim para Deus, é de Deus para mim. Então, só um momento. Aqui. Pronto. Então, onde estávamos? Compreendi que quanto mais tentava compreendê-lo, mais me afastava. Quanto mais consentia em não compreender, mais era envolvida. Neste estado, vi claramente que minha alma nada é por si. Aniquilação da Marguerite Porret. Vi claramente que minha alma nada é por si. Tudo que eu chamava eu não tinha fundamento próprio. Pronto, agora ficou claríssimo. Tudo que eu chamava eu não tinha fundamento próprio. Se Deus retirasse seu sustento, o sustento que ele dá, se Deus retirasse seu sustento, eu cairia no nada absoluto. E, no entanto, esse reconhecimento não me trouxe desespero, mas uma estranha paz. Pois entendi que minha consistência não depende de mim. Sou mantida no ser por um amor que não vejo plenamente, mas que me sustenta. Em outras palavras, eu não tenho que lutar para viver, eu sou sustentada pela mão de Deus. Eu não vejo plenamente, mas eu sou sustentada pela confiança, pela fé. Não me trouxe desespero, me trouxe uma estranha paz. Mas ela teve que renunciar ao ego. E agora ela falou com toda clareza: tudo que eu chamava eu não tinha fundamento próprio. Foi-me mostrado também que esse abismo que ela estava sendo atraída não tinha medo. Não é vazio, mas plenitude.
como é que ela disse aqui? Senti grande temor no abismo, não porque houvesse ameaça, mas porque toda medida desaparecia. A mente humana não conseguia medir, compreender, então apareceu o medo, mas não porque fosse uma ameaça. Aí, mais para frente, ela continua. Foi-me mostrado também que esse abismo não é vazio, mas plenitude. E, no entanto, o eu percebe como abismo, mas era plenitude. O que para mim parecia escuridão era excesso de luz. Tão excesso que eu não conseguia ver, compreender. Então, o que para mim parecia escuridão era excesso de luz. O que parecia silêncio era abundância de palavra que eu não podia ouvir. Que palavra é essa? Eis meu filho amado, em quem eu pus toda a minha complacência. O que parecia silêncio era a abundância da palavra que eu não podia ouvir. Deus não estava distante, eu é que era incapaz de abarcar sua imensidão. Lembra eu falando que eu não conseguia alcançar o perdão de Deus? Deus não estava distante, eu é que era incapaz de abarcar sua imensidão. Então, cessei de buscar compreender e comecei a consentir, abrir o coração. Consentir em ser pequena, consentir em não medir, consentir em permanecer diante dele como criatura. E quanto mais a alma se anula diante desse abismo, mais encontra segurança. Não segurança de saber, mas de estar, de ser. Não de saber a mente humana, a compreensão. Não segurança de saber, mas de estar. Não segurança de possuir. Eu, meu, minha. Não segurança de possuir, mas de pertencer. Nesse pertencimento, percebi que o amor de Deus não é algo que se acrescenta à alma. Não é uma coisa a mais que entrou. Percebi que o amor de Deus não é algo que se acrescenta à alma. É o próprio fundamento que a sustenta. E assim, ao reconhecer meu nada, encontrei repouso naquele que é tudo. Poxa, olha, impressionante o relato dela, viu? Impressionante. Um relato de fé, de iluminação, mas um relato sofrido, extremamente verdadeiro. E a mesma abordagem na Marguerite Porret, a aniquilação do ego, mas ela mostra como isso foi sentido e caminhado em passos difíceis. Não é discurso. Ah, o ego, o desapego, o discurso, a mente, os conceitos. Não é isso. Ela está falando que ela viveu realmente. E é admirável, porque ela está falando de coisas que a gente mal consegue explicar, e ela explica muito bem. Né? Gostei demais dela. Então vamos adiante. A próxima é também uma pessoa muito interessante. A próxima é Juliana, de Norwich, 1342, 1416, quase 100 anos depois. Juliana de Norwich nasceu no final da Idade Média na Inglaterra, em uma época marcada pela peste negra, guerras, grande incerteza social. Embora sua vida tenha sido relativamente silenciosa aos olhos do mundo,
Suas experiências interiores revelaram uma profundidade espiritual incomum. Aí é. Ui. Não, é o defeito de sempre, está dizendo que tá compartilhado. Tá, vamos de novo. Achei que foi vacilo meu, não foi não. É o tal do defeito. Agora, ela nasceu no final da Idade Média, né? Numa época difícil da peste negra. Foi um horror, foi um horror. Tudo que a gente chamou de Covid aqui não chega nem na sombra do que foi a peste negra. Marcada pela peste negra, guerras, grande incerteza social. Embora sua vida tenha sido relativamente silenciosa aos olhos do mundo, suas experiências interiores revelaram uma profundidade espiritual incomum, tornando-a uma das primeiras mulheres na tradição cristã a registrar suas próprias visões e reflexões místicas de forma extensa e contínua. Ela viveu como anacoreta. Anacoreta é eremita, solitária. Ela viveu como anacoreta, em retiro próximo à cidade de Norwich, dedicando-se à contemplação e à oração. A experiência que marcou sua vida ocorreu em 1373, quando, gravemente doente, teve uma série de visões que chamaria de sérias revelações do amor divino. Sobrevivendo à doença, coisa que ela provavelmente não acreditava que aconteceria, né? Sobrevivendo à doença, Juliana passou anos meditando sobre essas experiências, transformando-as em um texto que se tornaria o Revelations of Divine Love, considerado a primeira obra escrita em inglês por uma mulher a tratar do misticismo cristão. Uma obra completa, não uma carta ou trechos ou relatos. O que distingue Juliana de outros místicos medievais é a ternura, a segurança e a simplicidade de sua visão do amor de Deus. Em vez de enfatizar o terror ou julgamento apocalíptico, como era comum em textos proféticos da época, ela apresenta uma perspectiva de Deus como amor absoluto, sustentador de toda a criação, mesmo em meio ao sofrimento humano. Sua linguagem é poética, simbólica e, ao mesmo tempo, profundamente pedagógica. Cada reflexão e cada visão é convidativa, permitindo que o leitor participe da experiência contemplativa sem necessidade de mediação externa. Então, ela não é complicada, ela é acessível. Além disso, Juliana é notável por articular paradoxos espirituais. Deus é fonte de alegria e sofrimento, coisas difíceis de explicar. Consolação e provação, proximidade e mistério. Em suas palavras, o mundo não é rejeitado, mas transformado pelo olhar amoroso de Deus. O sofrimento humano não é apenas uma provação, mas um convite à comunhão mais profunda com o divino. Então, o sofrimento humano não é apenas prova, ele é um convite para retornar para a casa do Pai. É isso. Muito bem. Então, vamos ver o jeito de Juliana se expressar. Sobre a interdependência e a reconciliação. Vi que tudo que existe está unido em Deus e que nenhum ser pode ser separado do todo sem perder sua própria essência. E isso me foi mostrado de tal forma que compreendi que cada criatura, cada pensamento e cada ação se conecta à grande rede da criação.
E ouvi que Deus sustenta todas as coisas com amor. E que mesmo os pecadores e os fracos estão incluídos na promessa de redenção. Nada é rejeitado, nada é desprezado. E assim, mesmo nas horas mais escuras, vi que a misericórdia de Deus envolve toda a criação e que a reconciliação não é apenas possível, mas inevitável, porque Deus é amor e amor não falha. Então, Deus não falha, Deus não pode falhar. Então, eu sempre digo: o destino do ser humano é voltar para a casa do Pai. Não existe outro destino. Por isso que eu falo: na rua, o mendigo, o sofredor, o aleijado, contemple a imagem verdadeira e deseja restauração, porque ela é inevitável e infalível. Deus não falha. É a restauração universal. A pessoa passa por uma purificação, por N razões karmáticas, etc. Mas não é a verdade de quem ela é. E essa verdade será restaurada. É inevitável. Então, Juliana diz, né? Vamos aqui. Ela diz, mesmo nas horas mais escuras, vi que a misericórdia de Deus envolve toda a criação e que a reconciliação não é apenas possível, mas inevitável. Não é uma possibilidade, é um fato, é inevitável, porque Deus é amor. Amor não falha e Deus não falha. Sobre tempo, eternidade e esperança diante da morte. E fui levado a refletir sobre o tempo humano, que se move como rio e parece consumir tudo que nele flui. Percebi que este tempo é apenas sombra da eternidade e que cada dor, cada alegria, cada instante são significativos para o amor de Deus, que não conhece fim nem começo. E vi que a morte não é fim, mas transformação. O corpo se dissolve, mas a alma que ama permanece na luz que nunca se apaga. Cada vida, mesmo a mais curta ou sofrida, é preciosa. E nada que é vivido com amor se perde. Vi que a esperança é como semente enterrada. Pode parecer pequena e esquecida, mas germina, floresce no tempo certo, na eternidade que tudo abarca. E a voz me disse: não temas a morte, pois nela o amor se revela pleno. O sofrimento que agora parece insuportável será reconciliado e cada lágrima será enxugada. Confia, pois o que é meu permanece eterno. E a vida que recebe o meu amor jamais é destruída. Confia. O que é meu permanece eterno. E a vida que recebe o meu amor jamais é destruída. A eternidade não é distante, mas toca cada instante vivido com atenção e entrega. Mais um texto. Eu queria chegar num que ele diz que Deus é mãe. Não, se não der tempo, fica para a semana que vem. É um texto muito bonito. Mas vamos primeiro ver, vamos pela ordem. Vamos nesse aqui. Ausência de ira em Deus.
Engraçado, né? Ira. Nós acostumamos com a imagem de um Deus cheio de ira no Antigo Testamento, e o Goldsmith diz que, na verdade, não era Deus, era a lei do karma, que o homem antigo confundiu tudo. Mas vamos ver o que ela diz sobre isso. A ausência de ira em Deus. Em todas as revelações, não vi ira em Deus, nem qualquer coisa que se assemelhasse à cólera, como a entendemos. Vi somente amor e compaixão. Pois, embora experimentemos sofrimento e correção, isso não procede de mudança em Deus. Ele não passa de paz à ira, nem de benevolência ao ressentimento. Ele é eternamente o mesmo. Ele já disse que Deus é amor. Ele é eternamente o mesmo. Se há dor, ela está em nós. Se há perturbação, ela nasce de nossa fragilidade. Em Deus há apenas bondade estável. Foi-me mostrado que quando caímos, somos mantidos tão seguramente em seu amor quanto quando estamos firmes. Somos tão mantidos caindo quando estamos firmes. Não há momento em que ele nos abandone. Somos amados sem começo. E esse amor não tem fim. Porque Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Quando pensamos que Deus está irado, é porque vemos nossa própria culpa e projetamos nela temor. Mas, na verdade, sua justiça é expressão de sua misericórdia. Ele corrige para salvar, não para condenar. Então, aqui eu abro um parêntese e lembro vocês que justiça, no sentido divino, no sentido evangelho, nunca é condenação. Justiça é restauração. Toda vez que a gente no evangelho lê assim, justiça, justiça de Deus, é restauração. Então, ela diz, mas na verdade, sua justiça é expressão de sua misericórdia. Ele corrige para salvar, não para condenar. E assim compreendi que a ira pertence à nossa experiência temporal. Então, Goldsmith estava certo. A ira pertence à nossa experiência temporal, não à essência divina. Em Deus não há divisão de sentimentos, mas perfeita unidade de amor. Se pudéssemos ver claramente como ele nos vê, teríamos grande confiança e não temeríamos seu julgamento, pois seu olhar é sempre misericordioso e seu julgamento é restauração. E deu tempo, vamos ler o texto que eu queria tanto ler. Deus como mãe. Assim como verdadeiramente Deus é nosso Pai, assim verdadeiramente Deus é nossa mãe. E isso ele me mostrou com toda clareza. Pois em nossa criação, ele é pai. E em nossa redenção, ele é mãe. Nossa mãe Cristo nos gera para a alegria e para a vida eterna. Ele, nossa mãe Cristo, ele nos carrega dentro de si por amor. E sofre dores até que sejamos formados à sua semelhança. Está falando das dores do parto, né, e do ventre. Ele nos carrega dentro de si por amor e sofre dores até que sejamos formados à sua semelhança. E quando nascemos, ele nos alimenta, não com leite, mas com seu próprio ser, dando-se a nós como sustento.
A mãe pode dar ao filho o leite de seu seio, mas nosso precioso Mãe Jesus pode alimentar-nos com ele mesmo. E faz isso com ternura infinita e com a mais doce misericórdia. Ele nos sustenta em fraqueza, nos levanta em queda, nos acolhe quando erramos e nunca se afasta. Pois a obra da maternidade é nutrir, proteger, conduzir ao crescimento. E tudo isso Deus realiza em nós. Não apenas exteriormente, mas no mais íntimo da alma. Ele nos envolve com sua bondade, como a mãe envolve o filho, e nos conduz com paciência até a maturidade da vida espiritual. E mesmo quando caímos, ele não nos abandona. Antes, nos sustenta com maior cuidado, porque conhece nossa fragilidade. Sua misericórdia não diminui, mas cresce. Sua compaixão não se afasta, mas se aproxima. Assim, aprendi que o amor de Deus é mais próximo de nós do que qualquer outra coisa. E mais terno do que qualquer amor criado. Pois, assim como a mãe não pode esquecer o filho de seu ventre, assim Deus não pode esquecer aqueles que gerou em amor. E, portanto, devemos confiar. Pois estamos sendo sempre nutridos, sustentados e conduzidos por aquele que é, ao mesmo tempo, nosso Pai e nossa Mãe. Muito belo, escrito por uma mulher que chama e diz: Nosso precioso Mãe Jesus. E aqui, numa coletânea, num curso da Mulher na Mística Ocidental, ela diz que Deus é mãe e chama Jesus de nosso precioso Mãe Jesus. Belíssimo isso. E diz que Deus é pai e é mãe, porque Deus não é dividido, Deus não pode ser dividido. Deus é amor, e o amor é unidade, é uno, ele não é dividido. Nós vivemos uma vida dividida. Então ele é ao mesmo tempo nosso pai, nossa mãe, nosso precioso Mãe Jesus. Eu vou tentar ler mais um, é curto, quem sabe, sobre o amor que reconcilia toda a criação. E fui conduzida, sempre fala de visões, experiências interiores. Fui conduzida a contemplar o amor de Deus que Deus tem por toda a criação. Amor que não rejeita ninguém, que não pune, mas abraça e transforma. Vi que mesmo aqueles que erram ou caem em pecado estão incluídos nessa grande corrente. E que cada gesto de bondade ou arrependimento fortalece a harmonia do mundo, porque somos todos uma só consciência. Cada gesto de bondade ou arrependimento fortalece a harmonia do mundo. Compreendi que o amor de Deus é como o sol que aquece e ilumina, que não escolhe, mas sustenta tudo igualmente. A chuva cai no telhado do justo e do pecador. Então compreendi que o amor de Deus é como o sol que aquece e ilumina, que não escolhe, mas sustenta tudo igualmente. Vi que nada do que existe é separado do todo.
e que cada alma, cada ser, cada flor, cada estrela participa deste movimento de reconciliação. E a voz disse: meu amor é suficiente para todos. Nada se perde que não seja trazido de volta à minha luz. Por isso, alegra-te e confia, porque a misericórdia é infinita e a bondade nunca falha. O mundo pode parecer confuso e cruel, mas quem vê com os olhos do Espírito percebe que tudo caminha para a unidade e a paz. Isso ela recebeu em revelação. Meu amor é suficiente para todos. Nada se perde que não seja trazido de volta à minha luz. Por isso, alegra-te e confia. Porque a misericórdia é infinita e a bondade nunca falha. O mundo pode parecer confuso e cruel, mas quem vê com os olhos do Espírito percebe que tudo caminha para a unidade e a paz. Agora vejamos uma coisa. O mundo pode parecer cruel e confuso e cruel. Agora me diga, qual é a tragédia do mundo que não dura uma fração de segundo? 50 anos, um século, 2, 3? O que é isso para Deus que é eternidade? Que Deus que está fora do tempo? O tempo é humano? Então tudo é essencialmente ilusório. Não é nem uma piscada de olhos. Qual foi o império que não desmoronou? O que é que não passou? Tudo é impermanência. Mas o amor de Deus não é impermanência. Foi isso que disse Ângela e foi isso que disse Juliana. Juliana, de uma beleza, de uma doçura impressionante. Agora, eu fiquei muito impressionado com Ângela, porque ela fala da experiência da dor, como ela atravessou. Eu fiquei muito impressionado. Tá? Tem que terminar aqui, mas deu certinho. Falta um pouquinho ainda da Juliana, tá bom? Mas a gente termina a semana aqui. Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós estamos com o Felipe de Leão. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.